Você que tem a sua Bíblia, você pode abri-la no capítulo 11 do livro de Atos. Na semana passada, nós estudamos a última parte do capítulo 10 e nós juntamos a última parte do capítulo 10 com o começo do capítulo 11, por consubstanciar, a mesma lição, não muda. E Pedro, ele foi lá, pregou na casa de Cornélio, no capítulo 10, houve o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, ainda aí no capítulo 10, no final do capítulo 10, e o que a gente viu a semana passada foi justamente esse assunto, o derramamento do Espírito Santo na casa do Cornélio. E por que Deus fez aquilo? Nós observamos que o propósito de Deus derramar o Espírito Santo era um sinal para os apóstolos. Eles é que tinham dúvidas sobre quem poderia ser salvo. A igreja de Jerusalém, que era uma igreja extremamente judaizante, e nunca deixou de ser, no tempo bíblico, porque Paulo, já no final do seu ministério, ele aparece lá e ele é aconselhado pelos irmãos de Jerusalém a rapar a cabeça e fazer voto, porque os irmãos da circuncisão estavam muito chateados com ele. Mas sabe por que eles estavam chateados com Paulo? Porque Paulo pregava aos gentios. Então, o que a gente viu na casa de Cornélio é Deus dizendo assim: até os gentios, até aquelas pessoas que não são circuncidadas, elas podem ser salvas. Mas como é que Pedro ia saber disso? Pedro, ele confirmou a presença de Deus quando ele viu aqueles irmãos que estavam ouvindo a palavra, que eles se converteram, as pessoas que estavam com Cornélio, juntamente com Cornélio, falando em línguas. Então aquilo ali foi um sinal para os apóstolos, para que eles realmente estivessem assim, em paz, dizer realmente o que está acontecendo aqui veio de Deus. No capítulo 11, quando nós começamos, Pedro teve que explicar isso para a igreja. Quando ele desceu em Jerusalém, estava todo mundo com a cara virada com ele, todo mundo bravo, todo mundo chateado. O que é isso que está acontecendo? Você entrou na casa de homens incircuncisos, você comeu com eles? Eles estão assim, completamente magoados, revoltados com o apóstolo Pedro. E Pedro conta a história como ela é. Ele olha e diz: olha, como é que eu podia negar água para eles, Como é que eu não podia batizar essas pessoas, porque batizando elas, incluía elas na igreja. Se sobre elas desceu o Espírito Santo, assim como nós a princípio, o que aconteceu com eles aconteceu com a gente lá atrás. Então eu sei que veio de Deus. Agora, se Deus não tivesse feito isso, eles iam ficar com dúvida. Não porque o evangelho não é para todos, mas porque o coração deles era duro. É o coração dos apóstolos. O coração da igreja de Jerusalém era um coração duro e precisou desses sinais, tá bom? Então aí, capítulo 11 do livro de Atos, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão de Deus era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor.
porque ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, o tema de hoje, o título do nosso é que nasce uma igreja missionária, Antioquia. Então, hoje nós só vamos ver como é que nasceu essa igreja. Mas essa igreja ela vai se tornar uma igreja missionária no capítulo 13. E é interessante que Deus ele mostra como nasceu algumas igrejas, e uma das formas de Deus mostrar a sua grandeza, a sua maravilha, é justamente mostrando para nós como é que nasceram essas igrejas. E essa igreja, meus irmãos, para mim, é a igreja do Novo Testamento. De todas as igrejas do Novo Testamento, para mim, não tem uma que possa, meus irmãos, espelhar para nós que não seja essa igreja, a igreja de Antioquia. Porque se a gente fosse se espelhar na igreja de Jerusalém, nós faríamos muitas coisas, mas o nosso foco seria os judeus. O nosso foco seria ficar guardando alguns preceitos da lei. Já a igreja de Antioquia, o foco dela era completamente outro, pela origem. Então, já começou de um jeito diferente, vamos ver, e a continuidade dela é completamente diferente, porque ela tem um desejo, meus irmãos, de aproveitar almas rejeitadas. Ela tem um desejo de trabalhar com pessoas, ela quer usar muitas pessoas e ela começa a mandar pessoas para fora. O Espírito Santo fala com essa igreja: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho preparado. Foi para essa igreja que o Espírito Santo separou a honra, a honra de ser a primeira igreja missionária deste mundo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, no versículo que a gente leu, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão. Nós temos uma emenda complementar aqui, meus irmãos, no versículo 19. Tá? Por quê? Porque é uma informação retroativa. O que é isso? Retroativa é que nos joga para trás, tá? Então, nós estamos falando aqui no capítulo 11 de uma coisa que já aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu lá no capítulo 8. Então, nós temos que voltar para o capítulo 8. No versículo 1, diz que quando Saulo consentiu na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, e todos foram dispersos. O Espírito Santo permitiu que a igreja fosse perseguida, e na perseguição da igreja houve uma debanda de irmãos na cidade de Jerusalém. Agora, isso é a coisa mais normal do mundo. Quando vem a perseguição e eles não podem mais morar naquele lugar, eles são perseguidos pelas autoridades, é muito comum os cristãos, por exemplo, se evadir, sair e procurar novos caminhos. Isso veio de Deus, porque se dependesse dos judeus crentes, eles jamais teriam saído de Jerusalém. Inclusive, aqui no capítulo 8, versículo 1, diz que os apóstolos que deveriam ter saído, eles não saíram de Jerusalém. Mas alguns irmãos saíram. Olha, aqueles irmãos da Letônia que vieram aqui, para Tupã, estabeleceram a colônia de Varpa, foi por perseguição. Quando o comunismo chegou lá na Rússia e todas as portas foram fechadas, eles não podiam mais ter igrejas. As igrejas foram fechadas. As igrejas foram fechadas, os prédios foram tomados. E o que esses irmãos fizeram? Os que puderam, é claro, lembre-se disso. Eles fretavam navios
e vieram aqui para Nova Odessa, por isso que tem muita gente da Letônia em Nova Odessa, né? Foram para Santa Catarina em grande número, e um grupo veio aqui para Varpa, né? De russos batistas, de letos batistas, de ucranianos batistas. Como russos, letos e ucranianos, eles não eram assim tão amigos uns dos outros, foi se formando igrejas russas, letas e ucranianas, principalmente na capital. Mas eles vieram dessa mesma forma. Houve uma perseguição e eles saíram da onde eles estavam e faziam o quê? Organizava igreja, né? Olha o que está acontecendo no capítulo 8. Teve a perseguição e os irmãos fugiram. Fugiram para onde? Esse aqui foi para Samaria, né? O Estevão. Só que lá no capítulo 11, vamos lá, né? Lá no capítulo 11, versículo 19, diz que os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, né? Eles caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então aqui há uma informação importante daquele tempo. É que alguns irmãos, eles atravessaram as fronteiras da Judéia, eles atravessaram as fronteiras da Palestina e eles alcançaram mais 3 países. Eles alcançaram a Fenícia, Chipre e a Síria, tá? Agora, Antioquia é a capital da Síria, tá bom? Então, detalhe muito importante do versículo 19, que nos remete aos judeus. Eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles foram perseguidos na Judéia, foram para esses países, mas eles só pregavam o evangelho para os judeus. Lembre-se, essa era a característica da igreja de Jerusalém. Eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus, que só os judeus podiam ser salvos porque eles eram circuncidados. Isso fica claro no capítulo 15. Agora, meus irmãos, algo extraordinário aconteceu. Saiu da casinha. Uma coisa diferente vai acontecer. Aqui no versículo 20, diz que no meio dessa tropa que estava saindo de Jerusalém, havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o nome de Jesus, ou anunciando o Senhor Jesus. Cipriotas e sirineus. Os sirinenses, meus irmãos, são da África. Os cipriotas da ilha de Chipre. Não estão longe, estão perto aí de Antioquia, tá? Para os sirinenses chegar em Antioquia, era só atravessar o mar Mediterrâneo. E a mesma coisa praticamente para quem estava em Chipre, que era mais perto ainda. Agora, eles não foram para os países de origem deles. Eles se estabeleceram na Síria, que era a 3ª maior cidade daquele tempo. Meus irmãos, a Síria, ela só era menor do que Roma e Éfeso. Depois era, a Síria não, Antioquia, era a cidade de Antioquia. Então o que está dizendo aqui para nós, que esses homens, eles resolveram evangelizar não judeus. Isso era contra tudo que os irmãos de fé deles pensavam, imaginavam. Está dizendo aqui, se você comparar o final do versículo 19 com o final do versículo 20, você vai ver a diferença. No final do versículo 19 diz, eles não anunciavam a ninguém, senão aos judeus. Agora, esses que faz algo diferente, que resolve mudar, né? Mudar sem extrapolar. Eles falam também, está aí a palavra, né? Anunciando o Senhor Jesus aos gregos, aos gentios. Então preste atenção nessa verdade. Qual verdade? Né? E eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês. Enquanto os crentes de Jerusalém ficam brigando sobre quem pode ser salvo, alguns irmãos preferem pregar a todos que precisam de salvação. Você sabe que a nossa missão, a Missão Batista da Fé, ela nasceu nos Estados Unidos, numa igreja de uma cidade muito pequena, pequeníssima, Benton.
e Murrai, 2 cidades muito pequenas. E o que aconteceu? Havia uma comunidade muito forte de batistas lá, tanto é que mandaram 5 casais de missionários para o Brasil. Já pensou? 5 casais. E depois até dizem que veio outros, não tem documento sobre isso. Mas esses 5 casais, teve um momento que eles tiveram que voltar embora, depois de alguns anos. Por quê? Porque teve uma briga entre os batistas daquele lugar sobre quem podia ser salvo. Se é o eleito só, se não é o eleito. E olha, muitas igrejas decidiram, não precisa fazer missão, porque Deus tem os eleitos dele, vai salvar os eleitos dele. E aí a missão ficou sem condições financeiras, e eles voltaram embora. Só um retornou, e foi onde criou o Batista da Fé, porque ele veio pela fé. Isso é importante notar. Por que uma igreja briga tanto às vezes, fica discutindo? Por que às vezes as igrejas não crescem de jeito nenhum? A preocupação não deve ser quem pode ser salvo. Isso aí, meus irmãos, eleição, predestinação, etc., nós ensinamos a particular em classes de escola dominical, em estudos bíblicos específicos para os irmãos da igreja. Porque nós acreditamos na predestinação e na eleição. Mas a pregação, o evangelho é para todos. Então aqui eles resolveram deixar de brigar por isso. Brigar por causa de sábado, brigar por causa de circuncisão, brigar por isso e aquilo. Quer saber? Nós vamos pregar o evangelho para todos. Ué, mas não é isso que Jesus mandou? Não é? Onde que está o nosso foco, meus irmãos? É na perseguição, não vou mais pregar porque eu estou sendo perseguido. É porque é na derrota. O que é derrota? É quando tem problema na igreja, é uma derrota, não é? Nós vamos focar na derrota, na vida alheia, se aquele irmão está bem, não está bem, se ele está certo, se ele não está certo, no financeiro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro para fazer missão. Não. Nós devemos focar onde? Nós devemos focar no evangelismo. Esses irmãos estão dando uma lição muito grande. Deus vai usar essa igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja nasce com um foco diferente. Ela quer pregar para todos, para todos. Nossa igreja, meus irmãos, está de que lado? Dos que ficam sentados falando mal de quem está trabalhando, tá? Ou trabalhando mesmo sendo condenado. Nós temos que ter um lado. Ou estamos sentados falando mal, discutindo, né, sabe, brigando a respeito de doutrina que não vai adiantar em nada para a salvação da alma dos perdidos, só engordar crente. Ou a gente vai trabalhar, fazer que nem esses doidos, maluco. Já pensou como é que os outros olhavam para eles? Estão fazendo o que não pode. Está lá, está pregando para toda criatura, que nem Jesus Cristo mandou, né? É importante compreender o que esses crentes resolveram fazer. Isso é inovação? Não, não é inovação. Só estão cumprindo a ordem de Jesus. O que Jesus mandou? Ide por todo o mundo. Pregai para quem? Para toda criatura, circuncidada ou não. Tá? Então, eles estão obedecendo Jesus. E quando Deus, meus irmãos, vê que nós estamos obedecendo a sua ordem, quando nós ousamos a fazer o que Jesus manda, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 11 e versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. Quando nós ousamos em pregar o evangelho, Deus vai honrar a nossa ousadia. Se você tiver coragem de chamar, de pregar, de anunciar, Deus ele vai honrar essa ousadia. Ele vai fazer essa obra. Então, meus irmãos, eles pregavam a Jesus, tá? A mão do Senhor era com eles, ou seja, havia o poder do Espírito Santo para auxiliá-los. E olha o que está acontecendo no versículo 21. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Não é lindo ver isso? Ler essa passagem, saber que teve uns malucos que resolveram pregar o evangelho diferente, para pessoas diferentes, não o evangelho diferente, mas para as pessoas diferentes, e daqui a pouco essas pessoas que eram diferentes, malquistas pelos judeus, elas começaram a se converter, começaram a entregar a vida delas para Jesus.
E eram muitos, diz o versículo 21, que era um grande número. Teve milagre, teve um Pentecoste lá, estava acontecendo o quê? Né? Não. Ninguém está fazendo milagre, ninguém está gritando, pulando, virando piroleta na igreja. Não. A única coisa que está acontecendo, no final do versículo 20, eles estão anunciando a Jesus. Ninguém precisa virar piroleta, gritar, pular, espernear para falar de Jesus. Se você ter ousadia de falar o nome de Jesus, você vai perceber que alguém vai se converter. Deus vai honrar, Deus honra, tá? Quando ousamos a fazer o que Jesus manda, Ele honra os nossos esforços, né? Se você ousar, Jesus vai te honrar. Agora, meus irmãos, nasce essa igreja. No versículo 21, a mão do Senhor era com eles, muita gente se converteu ao Senhor, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Agora o negócio ficou feio. Agora, como diz, né? Como diz alguém, diz assim, aí deu ruim. Por que deu ruim? O quê? Uma igreja organizada por não-judeus? Pode isso? Uma igreja onde só tem gente incircunciso, não circuncidado? Pode uma coisa dessa? Nós já falamos, irmãos, sobre o exclusivismo dos judeus, né? O que é isso? Eles acreditavam mesmo que só quem era circuncidado podia ir para o céu. Se você tem dúvida disso, é só olhar o capítulo 15, versículo 1. Eles desciam ensinando essas coisas. Agora, meus irmãos, eles estão assim, pensativos, a igreja de Jerusalém. Vamos fazer um retroceder aqui. No capítulo 8, o Filipe foi para Samaria, pregou para o samaritano. Pronto. Lá em Jerusalém, todo mundo ficou com a orelha em pé. O quê? O samaritano pode ir para o céu também? Pode, né? Aí vai lá e o Espírito Santo é derramado. Lembra? Todo mundo acalmou. Mas samaritano é meio judeu e meio não judeu. Então, metade serve. Aí vai lá para a casa de Cornélio. Tá? Lembra que lá em Samaria a igreja desceu para ver o que estava acontecendo, mandaram Pedro e João para xeretar, né? Aqui na casa de Cornélio também o Pedro teve que levar testemunha para ver, não, os gentios podem ser salvos sim. Agora, não é um elemento ou uma família que está sendo salva, o problema aqui é outro. O Espírito Santo não tem mais que descer, porque eles já sabem que os gentios podem ser salvos. O problema muda de figura, do particular para o coletivo. Uma coisa é um eunuco se converter e ir para a África. Outra coisa é o Cornélio se converter lá em Cesareia com a sua família. Outra coisa é organizar uma igreja não judaica. Uma igreja onde os judeus não são maioria, né? É o que está acontecendo aqui. Então, no versículo 22, a fama dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, irmãos, agora sim, sabe? A igreja lá em Jerusalém está muito preocupada. O quê? Mas pode uma igreja que a gente não está lá, que a gente não organizou? Quem que organizou essa igreja? Não, mas foram membros da nossa igreja, só que não eram judeus, eram irmãos cipriotas, irmãos sirinenses, e muita gente se converteu. Mas quem está se convertendo? É tudo gente que não é judeu. Mas então, não sei se vai poder isso não. Quem que vai para lá? Olha quem que eles mandaram, né? Ainda bem que mandaram Barnabé. Por que ainda bem? Já pensou se eles tivessem mandado Tiago, que é lá no final, lá no capítulo 20, aqui do livro de Atos, faz o apóstolo Paulo rapar a cabeça, de medo lá dos judeus, que estavam lá chateados com ele. Ele era um grande pregador, um grande pastor, mas ele estava errado.
Paulo não tinha que fazer nada disso, mas Paulo se sujeitou a isso, vê lá no que deu. Você não tem que fazer mania porque judeu está mandando, jamais. Então, irmãos, ainda bem que mandaram Barnabé, sabe por quê? Porque Barnabé é só o apelido dele, o nome dele não era esse. Sabe como é que ele se chamava? José, mas o apelido era Barnabé. Por quê? Porque ele era uma pessoa consoladora, ele animava as outras pessoas. Essa é a palavra. O que significa Barnabé? O encorajador, aquele que anima os outros. Vamos para uma outra pergunta agora. O Barnabé desceu, tá? Versículo 23. O qual, quando chegou, então ele desceu. A pergunta é: o que Barnabé viu quando ele chegou naquela igreja? A palavra de Deus diz que ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Ou seja, ele viu a expansão do amor de Deus. Ele viu como Deus é maravilhoso. Deus está salvando pessoas que não são judias. Deus ele está salvando pessoas que não são circuncidadas. Deus ele está salvando todos os pecadores que nele creem. Então ele viu o amor de Deus pelos pecadores deste mundo, viu uma igreja feliz, ele também ficou feliz. E qual é a reação dele? Está lá, viu a graça de Deus e se alegrou. Primeiro, meus irmãos, ele ficou feliz. Você fica feliz quando você vai numa igreja, e ela é uma igreja grande, que está crescendo, você fica feliz? Fique feliz, porque quando a gente não fica feliz, a gente fica meio parente daquele irmão mais velho do filho pródigo, que está lá do lado de fora com a cara emburrada, não quer entrar, não quer ir na festa, não quer comer bolo, não quer, fica lá com aquela cara amarga, chupando limão. Ele está lá do lado de fora, ele não quer entrar. Por quê? Porque tem alegria lá dentro. Irmãos, poucos ou muitos, se tiver alegria aqui dentro, alegre-se com aqueles que estão alegres. Se os irmãos aqui dentro estiverem chorando, qual que é a palavra? Chorai com os que choram. Essa é a palavra de Deus. Agora ele chegou lá, ainda bem que é Barnabé. Já chegou, já viu, já se alegrou. E ele fez o quê? O que ele sempre fazia, o que era natural de Barnabé. Ele os encorajou. Olha o versículo 23. E os exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Que parte maravilhosa da Bíblia. Um judeu circuncidado vai lá, vê uma igreja crescente não judaica e exorta e diz: permaneçam assim, fiquem firmes. Olha, Deus vai honrar vocês, Deus vai abençoar a obra de vocês. É tão diferente do capítulo 15, versículo 1. Olha lá o capítulo 15, versículo 1. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim: se vocês não se circuncidar conforme o uso de Moisés, vão tudo para o inferno, ou seja, não vão ser salvos. Olha a diferença, ainda bem que mandaram o Barnabé. Já pensou se mandam um camarada desse? Ia chegar lá e dizer: não gostei, não gostei, não gostei, pode mudar tudo isso aí, todo mundo indo para a salinha, os homens precisam ser circuncidados. Já pensou? Acabava a alegria da igreja. Bom, conselho é: seja um encorajador. Seja um encorajador. Coloque isso na tua cabeça, você como membro dessa igreja. Olha a diferença que faz uma pessoa que é encorajadora. Então seja um encorajador. Não é fácil ser. Por quê? Porque animar pessoas não é fácil. As pessoas sofrem lá no mundo, sofrem no trabalho, sofrem em casa, tem problema em casa, tem problema com o filho, tem problema conjugal, tem problema financeiro, aí chega na igreja, é o refúgio. Não é fácil animar pessoas. O tentador nos desanima, nos tenta, nos leva a cair, então a gente fica desanimado. Jesus disse: no mundo há aflições, e isso desanima. Como eu disse, tem problema com o filho, tem problema com o cônjuge, tem problema com o vizinho, desanima você. Há problemas na igreja, isso nos desanima. Agora, como é que Barnabé faz? Ele não foca em nenhum tipo de problema em particular.
ele olha o geral e diz: gente, fiquem firmes no Senhor. Vale a pena ficar firme no Senhor. Como é que Barnabé os encorajou? Eu até escrevi aqui. Talvez ele disse: não desistam, tenham fé, né? Vamos lá, gente, vamos trabalhar, não desista. Então, olha, é o encorajamento que cada um de nós podemos dar aqui nesta igreja. Que tipo de encorajamento? Não desista, né? Olha, não desista da sua esposa, do seu marido, não desista da sua família, dos seus filhos, não desista do seu trabalho. Num tempo difícil como hoje de arrumar trabalho, então às vezes a pessoa está tão desanimada, ela chega aqui, você tem que dizer para ela: meu irmão, por favor, não feche uma porta que Deus abriu, não desista da sua igreja, não desista do seu tempo de oração, não desista da escola bíblica dominical. Meus irmãos, depois da pandemia, havia um aspecto muito difícil para ser tratado, porque a gente não sabia qual seria a reação, tanto dos irmãos quanto das crianças. E sabe o que surpreendeu nessa igreja? Eu digo para vocês uma coisa: o DNA dessa igreja é muito forte. Não é, sabe, é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Eles começaram a trabalhar, vocês, eu digo, né? Trabalhar de um jeito que essa escola bíblica dominical, ela está sendo levantada mais rápido do que nós imaginávamos. Sabe por quê? Porque vocês se animaram, vocês não desistiram. Então, olha, não desista da EBD, não desista do coral, não desista de lutar contra o pecado. Pode haver contratempos, não desista. Final do versículo 23, os exortou a todos aqueles irmãos, que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Em momento nenhum, ele olhou para aquela igreja e disse: agora vocês vão ter que guardar a lei de Moisés. Em momento nenhum ele disse: agora vocês vão ter que virar tudo sabatista, vocês vão ter que tocar o chofar, vocês vão ter... Não. Em momento nenhum. Ele está aqui, é uma igreja gentílica, e ele está respeitando isso, está dizendo: vocês fiquem firmes no Senhor. Como é bom quando alguém vem para somar. Barnabé, ele veio para somar. Ele fez muito mais do que se alegrar e dar conselhos. Ele resolveu ficar naquela igreja. Da primeira vez, Pedro e João vai para Samaria, não fica. Da segunda vez, Pedro e os seus 6 companheiros vão para a casa de Cornélio em Cesareia e não ficam. Agora Barnabé, ele vai até Antioquia, e ele podia descer e ir embora, ele não desce. Ele disse: não, aqui é o meu lugar, eles estão precisando de mim. Meus irmãos, uma igreja nascente é onde mais se precisa de pessoas preparadas para trabalhar. Que bom quando você assume essa posição. Eu posso ajudar, essa igreja precisa de mim, eu tenho talento, eu tenho um dom é talento, Deus me deu alguma coisa diferente, é isso que eu vou usar e eu vou usar. O Barnabé tinha certeza disso, o Barnabé tinha tanta certeza disso, que no versículo 24, diz assim: ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, já tinha falado isso lá atrás, e muita gente se uniu ao Senhor. Começou, meus irmãos, eles viam Barnabé com aquela alegria, com aquele desejo de trabalhar, e mais gente ainda começou a vir para a igreja. Então, como é bom quando alguém vem para somar, porque aí mais pessoas vêm para a casa do Senhor. Então, quem vem para somar, meus irmãos, sempre ajuda, abençoa. Olha só, no versículo 25, o Barnabé foi embora, mas não foi embora por pouco tempo. Partiu o Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. Olha só, ele está ajudando no ministério, aí ele percebe que aqueles irmãos são poucos, eles precisam ser disciplinados, eles precisam aprender mais a Bíblia. E quem é que sabe mais a Bíblia? Um sujeito chamado Saulo, ele se converteu, foi expulso de Damasco, foi para Jerusalém, os irmãos de Jerusalém se assustaram pela perseguição por causa dele, e compraram uma passagem só de ida para a terra natal de Saulo, que era Tarso. E lá ele ficou, sozinho e esquecido.
E talvez teria ficado assim, se não fosse alguém encorajadora. Como é bom um Barnabé na igreja. Ele vai chamar o Saulo está lá parado, sem fazer nada, com tanta capacidade, com tanto talento. Está lá, coitado. Quanto tempo será fazia que ele não fazia nada para Deus? Não, se estivesse fazendo alguma coisa, está certo, mas lá, ele não sairia de lá, meus irmãos, se não soubesse que seria chamado, seria útil. Então houve esse tempo que ele ficou, talvez no zero, no nada, mas agora não era o caso, porque o Barnabé bateu na porta da casa dele, e olha que susto, né? Você, Barnabé? É, Saulo, eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Para quê? Você vai me ajudar numa igreja que acabou de nascer. Nós vamos trabalhar juntos lá. Olha o que está acontecendo no versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o conduziu para Antioquia. Barnabé nos ensina que aqueles que foram rejeitados, que aqueles que foram esquecidos, que aqueles que não estavam mais trabalhando, eles podem ser usados poderosamente por Deus, porque não teve um homem no Novo Testamento, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi mais usado do que este Saulo, que o Barnabé bateu na porta da casa dele e trouxe ele de volta. Vale a pena. Olha, quem vem para somar, ajuda, abençoa, ele se alegra, o Saulo, ele coopera, ele vê necessidades, ele tenta suprir necessidades, ele não volta para Jerusalém, ele gasta todos os seus esforços nessa nova igreja. Então quem soma faz toda a diferença. Olha só, agora não é só mais um. Versículo 25, partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o, o conduziu para Antioquia. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Imagine só, Saulo, ele era um coração do tamanho, meus irmãos, do que será? Um coração de mãe, pronto. É difícil ter um coração como de mãe. Aquele coração enorme para Deus, mas para ensinar a palavra, para ensinar como Saulo não tinha. Então a palavra de Deus diz aqui no versículo 26, que aquela dupla ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Mas antes, olha, tem algumas perguntas aqui. Você pode dizer que veio para somar na sua igreja? Olha essas perguntas, né? São perguntas de introspecção. Estou feliz por estar junto com estes irmãos. Você está feliz? Meus conselhos são positivos ou destrutivos? Isso é muito importante. Quando você abre a boca, é para construir ou para destruir? Eu ajudo os irmãos a permanecer com um propósito de coração, firmes no Senhor, eu ajudo. Pessoas se unem à igreja pela minha vida, porque eles estão se unindo na igreja pelo testemunho, pelo trabalho de Barnabé. Eu procuro irmãos esquecidos para ajudar na obra. Procura? Está lá, ele procurou. É meu prazer participar das atividades da igreja, porque ele estava lá, sabe? Ele estava em todas. O Barnabé estava em todas. Ouça bem esse conselho. Não fique achando defeitos, nem se consumindo pela vida alheia. Apenas faça o que Jesus mandou, seja feliz e seja abençoado nessa igreja. Seja feliz e seja abençoado focando no Evangelho, na Palavra de Deus. Esse é o conselho. Agora, tem uma coisa que aconteceu no versículo 23, que eu queria só ressaltar. Porque Saulo chegou lá, o Barnabé, ele viu a graça de Deus. A pergunta é, como é possível ver a graça de Deus? Como é que é possível ver a graça de Deus? Vamos ver o que Paulo diz aqui. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
A graça foi dada segundo o quê? Segundo a medida do dom de Cristo. Que dons são esses? Esses dons estão mencionados lá em Romanos capítulo 12. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, amor, etc, etc, etc. A gente vê a graça de Deus numa igreja quando? Quando você usa os seus dons. Ele chegou lá e ele viu que as pessoas estavam trabalhando. Uns tentando ensinar, outros convidando visitantes, outros trabalhando na parte física da igreja. Olha, eles estão trabalhando, sabe? Eles estão usando os seus dons. Então, quando nós usamos os dons, meus irmãos, se um prega, o outro canta, o outro exorta, um dá aula, o outro zela, o outro contribui, então, você consegue enxergar a graça de Deus. Eu creio que se você quer ver um pouco da graça de Deus na nossa igreja, o melhor momento de ver a graça de Deus na nossa igreja é domingo de manhã. Eu gostaria que fosse todos os cultos, é claro, mas eu vejo assim, que ali, nesse momento, se manifesta com maior pujança, né, a graça de Deus. Porque para receber tantas crianças, para trabalhar com tanta criança, é preciso ter muito dom, é preciso ter muito talento, e é preciso que essas pessoas usem os seus dons, os seus talentos, o seu esforço, o seu tempo, o seu dinheiro para trabalhar para a casa do Senhor. Então é assim que a gente vê a graça de Deus. Aí, finalmente, eu quero terminar dizendo que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, né? Isso é inédito, né? Inédito. Nem em Jerusalém isso aconteceu, tá? Até foram chamados o povo do caminho, a seita dos nazarenos, mas cristãos, né? Cristãos significa o povo de Jesus, ou discípulos de Jesus. Por que receberam esse título? Porque eles se pareciam com Jesus, porque andavam em obediência à sua palavra, né? Mas principalmente porque eles amavam a Jesus. E por eles amar a Jesus, eles anunciavam a Jesus.